Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você que pode se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro do profeta Daniel. Livro de Daniel, capítulo meia dúzia. Se você tiver a Bíblia no celular, pode acompanhar no celular também. Daniel, capítulo meia dúzia, capítulo 6. Hoje é terça-feira, nós estamos numa campanha poderosa, campanha denominada Quebra da Muralha de Jericó. Amém? Capítulo 6 do profeta Daniel. Diz assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes. Diga assim, 120. 120. Príncipes. Ok. Que estivesse sobre todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Diga assim, espírito excelente. Ok. E o que pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Amém? Levante a sua mão para os céus. Vamos orar. Eterno Deus, poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que abriu o mar vermelho, Deus que é invisível, Deus que está presente, Deus que fez presente no passado e se faz presente nesta noite. Nós somos gratos a Ti por essa rica oportunidade de estar neste santuário mais uma vez. Senhor, seja conosco esta noite, com cada vida que está presente nesta hora, aqui na Tua casa, Espírito Santo. Toma cada vida em Tuas mãos, aqueles que ainda estão para chegar. Guarda eles no caminho até chegar a esse santuário. Ser conosco aqui nesta noite, nós te pedimos porque o Senhor é santo e o Senhor é poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor bem forte. Podeis assentar. Daniel capítulo 6, livro do profeta Daniel, conta a história extraordinária deste homem temente a Deus, servo do Senhor, um hebreu, um jovem obediente à palavra de Deus. No capítulo 6 do profeta Daniel, no versículo 1, vai dizer o seguinte: olha só o que o rei propõe no seu coração em fazer com Daniel. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes. Eram 120 que estivesse sobre todo o reino, ou seja, que estivesse dentro do palácio. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o pensava o rei constituí-lo sobre todo o seu reino, seu reinado. Entenda uma coisa, Daniel, ele foi constituído príncipe para cuidar da segurança do rei Dário. A Bíblia diz que no meio de 120 príncipes, esse texto diz aqui que Daniel foi um dos príncipes mais que teve presença dentro do palácio. A Bíblia diz que ele tinha um espírito excelente, e por causa do espírito excelente que Daniel tinha ou teve, a Bíblia diz que Daniel ele foi perseguido dentro do palácio. No versículo 4, eu vou continuar para que todos entendam. Olha só: então os presidentes e príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa.
Entenda uma coisa, Daniel foi levantado por Deus. Daniel tinha um chamado. O chamado de Daniel era um chamado para ser líder, para ser algo na presença do Senhor Deus. Deus levantou Daniel, como levantou a mim e levantou a você. Mas a Bíblia diz que Deus tinha colocado sobre Daniel algo diferente dos outros. Você pode observar na Bíblia que nenhum é igual ao outro, sempre alguém vai ser diferente, né? No meio de uma família de 10 irmãos, por exemplo, sempre um vai ser diferente do outro, sempre Deus vai ter um chamado diferente. E por causa do chamado que Deus tem na nossa vida, nós passamos perseguições, e às vezes nós pensamos até que Deus nos esqueceu, que Deus não nos ouve, que nós não temos valor. Não é, a questão não é nós não termos valor, é que o inimigo sempre ele vai trabalhar em cima do chamado que Deus tem na sua vida. Entenda uma coisa, antes de você gerar no ventre da sua mãe, você já teve um chamado de Deus. O chamado seu é esse. Qual é o chamado? É esse que você foi chamado. Mas para quê? Para fazer exatamente o que você está fazendo na presença do Senhor. E às vezes você acha que Deus esqueceu de você porque a luta é muito grande. Agora entenda uma coisa, este homem aqui, por nome de Daniel, ele era um jovem. E a Bíblia diz que além de profeta, ele era temente a Deus, obediente à palavra do Senhor. E olha o que aconteceu. O rei levou Daniel para trabalhar dentro do palácio. Para trabalhar dentro do palácio não era qualquer pessoa, teria que ser uma pessoa especial. E Daniel era especial. Por quê? Porque Deus colocou sobre ele um espírito excelente. O que é espírito excelente? Algo que os outros não tinham, algo tremendo. Espírito excelente é algo que Deus colocou sobre ele, diferenciado, para governar, para estar acima de tudo e de todos. É isso que Deus tinha colocado na vida de Daniel. E por causa disso, por causa desse chamado, Daniel passou perseguição. Daniel ficou sem dormir à noite. Daniel passou a ser perseguido noite e dia por causa do chamado. Entenda uma coisa, o chamado que Deus tem na nossa vida, ele causa preocupação para o inimigo. O chamado que Deus tem na sua vida, ele causa preocupação para aqueles que acham que é fácil estar na posição que você está, melhor dizendo. O chamado que Deus tem na sua vida deixa o teu inimigo sem dormir à noite também. Sabe por quê? Porque o chamado que Deus tem na sua vida é diferente. É um chamado de excelência, é um chamado para governar. E a Bíblia diz que Daniel, ele sofreu perseguição por causa do chamado que Deus tinha na vida dele. Procuraram achar uma falha em Daniel. Por que procuraram achar uma falha em Daniel? Porque queria, em outras palavras, melhor dizendo assim, puxar o tapete de Daniel. É sempre assim, tem sempre alguém, né, querendo puxar o nosso tapete, mas ele não sabe que para mim subir em cima do tapete, eu paguei um alto preço. Ele não sabe que para mim chegar na posição que eu estou, ou sentar naquela cadeira, não foi fácil. Então tem sempre alguém querendo puxar o tapete para derrubar a cadeira, para querer tirar você da posição que não foi você que sentou naquela cadeira por acaso, foi Deus que te colocou lá. E a Bíblia diz aqui que Daniel, ele foi colocado em uma posição que Deus tinha colocado ele naquele lugar, naquela posição, e ainda tinha colocado sobre ele um espírito de excelência, e por causa do espírito de excelência, ele foi perseguido. Eu não sei o que está passando na tua vida, mas entenda uma coisa, você tem algo especial, por isso que o teu inimigo está furioso contigo. Você tem algo que Deus colocou na tua vida, é por isso que o inimigo está louco para puxar o teu tapete. Agora entenda uma coisa, o que é teu e é teu, ninguém vai tomar. A porta que Deus abriu para você passar, é você que vai passar por ela em nome de Jesus. Se você acredita nesta palavra, dê um forte aplauso para Jesus nessa noite. Daniel capítulo 6, versículo de número 5 vai dizer o seguinte: Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do Senhor Deus. A Bíblia diz que eles fizeram de tudo para tirar algo que Deus tinha colocado na mão de Daniel. Entenda uma coisa, nós somos Daniel no campo de batalha. Todos nós estamos numa luta muito grande. Entenda uma coisa, o nosso inimigo ele é invisível, você nunca vai enxergá-lo.
Mas entenda uma coisa, o nosso Deus também é invisível. Ele nos guarda. No Salmo 34, no versículo 7, diz que o anjo do Senhor Deus acampa ao redor daquele que o teme, livre e guarda. A palavra temer não é ter medo, a palavra temer é obedecer, é honrar. Então, se você honra a Deus, você pode ter certeza que apesar das lutas e tribulação, apesar de toda a falha que você tem, que nós temos, ainda tem um anjo que nos guarda, anda conosco, dorme conosco, e é por isso que o inimigo não consegue tocar em você, não consegue entrar no teu casamento, porque você ainda busca Deus. Você está presente aqui nessa noite para invocar um Deus invisível, e Ele está na sua vida, porque é o mesmo Deus que operou milagre na vida de Daniel. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Amém? Aplauda o Senhor bem forte nessa noite. Daniel, para escapar das acusações, a pior coisa que tem, irmão, é quando você é acusado. Porque o inimigo, ele tenta de tudo para roubar a tua bênção. Ué, pastor, vai ser assim até quando? Vai ser assim até você descer a sepultura. Você nunca vai escapar do teu inimigo, entenda isso. Você nunca vai estar bem, nos olhos do teu adversário. E entenda uma coisa, o inimigo não dá para você saber quem é se você não estiver debaixo de jejum e oração. O inimigo, você nunca vai conhecer ele se você não buscar Deus. O inimigo você nunca vai saber, porque quem é inimigo, ele nunca vai se apresentar como inimigo. Quem é inimigo, quem é o teu inimigo, ele nunca vai chegar em você e dizer: eu sou o teu inimigo. Não, o inimigo, ele fica do teu lado, ele come contigo, ele anda no carro contigo, ele monta na garupa da moto contigo, ele toma cafezinho contigo, toma tereré contigo e você não percebe. Pastor, mas é assim sim. A Bíblia diz que desde o começo do mundo aconteceu assim. Lembra dos discípulos de Jesus? O maior amigo de Jesus por cima ainda era tesoureiro, Judas Iscariote, traiu Jesus por 30 moedas de prata. E Jesus vai permitir isso para mostrar para mim e para você que o inimigo está sempre por perto. Diga assim comigo: o inimigo está sempre perto. Mais uma vez, o inimigo está sempre por perto. Tenha cuidado com o seu adversário. Ele é inimigo, ele é perigoso. Entendeu? Agora entenda uma coisa: Deus nunca vai afastar o inimigo de você. Ué, pastor, e aí? Então não adianta nada orar. Não, veja bem, o inimigo sempre vai estar por perto. Primeiro, porque a hora que Deus te exaltar, te colocar numa posição elevada que Ele prometeu, o teu inimigo vai ser o primeiro que Deus vai fazer ele aplaudir. Ele vai ter que aplaudir. Não tem outra forma do nome do seu Deus ser glorificado a não ser através dos seus inimigos. Seus inimigos vão ter que aplaudir. Então entenda uma coisa: ué, pastor, então eu vou ficar sofrendo junto com meus inimigos assim a vida inteira? Não. Entenda uma coisa: enquanto você estiver na presença de Deus, o teu inimigo, ele nunca vai tomar posse daquilo que é teu, ele não vai tocar em você, ele só vai presenciar o que Deus vai botar na tua mão. É só isso. Você está entendendo, irmão? É por isso que o inimigo está rodeando. É por isso que quando você vai orar, você sente aquele arrepio. Quando você se sentir arrepiado, não quer dizer que você está endemoniado. Eu disse isso aqui a semana passada. A presença daquele arrepio, eu estou todo arrepiado, é a presença do inimigo. Então o que eu tenho que fazer, pastor Arlindo? Você tem que glorificar a Deus, bater o pé e dizer: Satanás, aqui não. Quando você se sentir arrepiado, é a presença dele, porque Deus não deixa ninguém arrepiado. A presença do Espírito de Deus, ela causa paz, ela causa sossego, ela entra dentro do teu coração, ela muda a tua vida e a tua história. Agora o inimigo não, o inimigo, a primeira coisa que ele faz, ele deixa alguém arrepiado. Se você estiver arrepiado, nesta noite nós vamos bater o pé aqui e mandar esse demônio embora. Ele tem que sair da tua casa, da tua vida, porque você é serva e servo de Deus. Aleluia, o inimigo não tem poder sobre a tua vida. Diga assim: eu creio. Mais forte para o inferno ouvir: eu creio no meu milagre nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou terminar, olha para mim aqui. Daniel, ele era servo do Senhor, orava 3 vezes ao dia. Os inimigos, eles ficavam observando aonde Daniel passava, o que Daniel comia, o que Daniel vestia, a pose de Daniel, aonde Daniel frequentava, para tentar acusar Daniel. Entenda uma coisa: os acusadores estão em volta, e às vezes nós não vigiamos. Você já viu aquele ditado popular: o peixe morre pela boca? Vigia com a boca, porque às vezes nós entregamos um projeto de Deus para o nosso inimigo. Nós somos diferentes. Deus colocou você no mundo, e Deus nunca vai tirar você do mundo. Quando eu falo mundo, as pessoas que estão em volta.
Se coloca na posição de servo, onde você estiver, no seu serviço, onde você estiver, porque você está sendo observado. Existe uma câmera escondida que ela te filma 24 horas. E nós temos que entender uma coisa: Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Então entenda uma coisa: guarde a palavra do Senhor, a unção que Deus colocar sobre a tua vida, porque é a unção que vai fazer você vencer o inimigo. Lembra da unção que estava sobre Davi? A Bíblia diz que a unção de Davi derrubou o gigante Golias. A Bíblia diz que a unção que estava sobre o nosso irmão Sansão fez com que grandes obras Deus fez na vida dele através da unção. Então a unção, ela faz a diferença. Diga assim: a unção faz a diferença. Você é ungido de Deus, irmão. O inimigo não tem poder sobre a tua vida. Diga assim: eu creio. Isso. Não empresta a boca para Satanás. Entenda uma coisa: o profeta Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia, tentaram achar ocasião na vida de Daniel e não conseguiram encontrar. Mas mesmo assim arrumaram um jeito. Os inimigos arrumaram um jeito, entendeu? Para querer acabar com a vida de Daniel. Arrumaram um jeito de jogar Daniel dentro da cova. E a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Pegaram Daniel, lançaram dentro da cova 2 leões. Eu não sei se você já observou, mas os leões é um animal selvagem que, quando ele está faminto, não tem nada que pare o animal quando ele está faminto. Ele é terrível. E a Bíblia diz que leão, você sabe que ele come carne. Diga assim: leão come carne. Pegaram o nosso irmão Daniel e lançaram dentro da cova. Você sabe que todo servo de Deus, ele foi levantado por Deus para ser vaso, para ser profeta. Você sabe disso? Diga assim: eu sou vaso. Eu sou instrumento de Deus. E leão come carne. Então você vai entender agora. Daniel, ele era vaso. E leão come o que, irmão? Leão come vaso? Leão come vaso? Tem algum vaso aqui hoje? Tem vaso aqui hoje? Aleluia. Então levanta a mão, só quem é vaso. Deus levantou vaso. Você sabe para que serve vaso? O vaso foi feito para ser usado. Dá uma olhada na minha mão aqui, já vou terminar. Se esse copo estiver sujo, eu não vou tomar água nele. Primeiro eu vou ter que limpar ele para me usar. Deus a mesma coisa. Deus compara eu e você como esse copo. Esse copo é um vaso. Ele olha para dentro de você: será que eu posso usar esse vaso? Aí de repente, se o vaso não tiver a condição que Deus quer, Ele vai limpar o vaso. Glória a Deus, aleluia. Se Deus quiser limpar o vaso hoje, irmão, deixa Ele limpar o vaso. Ele quer usar o vaso. Glória a Deus. Diga assim: eu creio. Daniel aqui, a Bíblia diz que Deus levantou ele como vaso. É tanto que quando ele passava na rua, alguém olhava e dizia: olha lá o vaso, olha o vaso. O vaso está passando. Olha lá o crente que ora, olha o crente que busca Deus. Os inimigos não estavam entendendo. Tem sempre alguém para te acusar. Mas entenda uma coisa: pegaram Daniel e lançaram dentro da cova. Daniel era o que, irmão? Vaso. Quando lançaram Daniel na cova, aí o leão estava esperando carne. O leão não estava esperando um vaso. Glória a Deus. Está entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. O leão estava faminto. O zelador do leão, de repente ele pensou: eu quero só ver o que vai acontecer com Daniel. Eu vou deixar eles com fome. Eu quero escutar só o barulho. Mas a Bíblia diz que o diabo não tem poder sobre vaso. O inimigo não tem poder sobre vaso, ainda mais vaso adorador. Eu disse para o irmão aqui agora, ele disse que estava louvando um dia. Aí de repente se sentiu arrupiado. Eu disse para ele assim, o seguinte: olha, o segredo quando você se sentir arrupiado é só você bater o pé e dar glória a Deus, que aí Deus te enche de ousadia, te enche de autoridade, e o inimigo é obrigado a sair, ele é obrigado a bater em retirada. Aleluia. Pegaram o Daniel e lançaram dentro da cova. E quando Daniel cai na cova, o leão estava esperando carne. E quando ele olha aquilo, os leões, a Bíblia diz que eles cheiraram Daniel.
Mas você sabe que Daniel não estava cheirando carne. A Bíblia diz que carne simboliza pecado. Carne significa algo que não agrada a Deus, no sentido espiritual. Entenda bem. Glória a Deus. E vaso, ele foi levantado para adorar a Deus. E a Bíblia diz que quando Daniel cai na cova, os inimigos estão lá em cima, está observando. Eu quero ver o que vai acontecer com Daniel. Os seus inimigos estão querendo ouvir o que vai sair da sua boca, o que vai acontecer contigo. Mas entenda uma coisa, na hora certa, eles vão entender que quem te levantou foi Deus. Diga assim, quem me levantou? Aponta o dedo para cima, foi Deus. Mais uma vez, quem me levantou? Aponta o dedo para cima, foi Deus. Ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. E isso, aplauda o Senhor bem forte. O leão não tocou no vaso de Deus. E se você for observar na Bíblia, você vai ver que os leões passou mal. Estava com fome. Eles se arrependeram porque Daniel caiu dentro da cova. Porque o diabo não tem poder sobre vaso de Deus. Aleluia, o leão não pôde tocar no vaso do Senhor. Eu quero entender uma coisa, eu quero te explicar uma coisa nessa noite. O leão está louquinho, bramando como leão, como diz a Bíblia, procurando a quem possa tragar. Mas entenda uma coisa, o leão significa Satanás. Ele não vai tocar em você porque você é vaso. Diga assim, eu sou vaso. Então se coloca de pé, só os vasos, só o vaso. Se não é vaso, pode ficar sentado. Aleluia. Glória a Deus. Ô vaso, diga assim, eu estou aqui. Mais uma vez, ô vaso. Quando eu falar vaso, você diz, eu estou aqui. Ô vaso. Aí, então coloca a mão no coração aí, vaso. Porque o leão está louquinho para ali pegar. Mas Deus vai te dar vitória hoje. Curve a sua cabeça aí, vaso. Eita Deus. Jesus, aqui tem vaso, aqui tem profeta, aqui tem adorador. Aqui tem alguém que veio buscar um sinal, aqui tem alguém que veio buscar socorro, aqui tem alguém aqui que veio buscar algo de Deus. Aleluia. Então em nome de Jesus, toma esse vaso na tua mão, usa esse vaso hoje aqui. Esse leão, ele não vai ter poder sobre esta vida, porque ele é vaso, ele é instrumento. Jesus toca nele agora, meu Deus, levanta ele agora, tira este mal agora, toda peste, toda maldição que se levantou contra esse vaso, ele foi levantado como instrumento para adorar um Deus vivo. Saia da vida dele toda perseguição da vida dela, todo mal, que ela vai sair daqui hoje cheia da graça, cheia da unção de um Deus vivo e todo poderoso, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Vamos ver se os irmãos entenderam. Ô vaso! Ei vaso! Isso! Aleluia! Os vasos de Deus estão presentes nessa noite. Deus hoje vai tocar em vaso aqui, ó. Deus quer te levantar, vaso. Você vai ser um verdadeiro adorador. Deus quer usar o vaso. Aleluia! Glória a Deus! Para alguns que chegou agora, eu vou tornar a explicar, porque quem sabe pode ser minha última noite para falar sobre vaso hoje aqui. Talvez amanhã eu não amanheça vivo, então vou explicar, porque um dia eu vou prestar conta diante de Deus. O vaso foi feito para ser usado, sim ou não? Sim! Então entenda uma coisa, Deus tem nós como esse copo, e Ele usa o copo a hora que Ele quiser. O copo é vaso, está entendendo? Então entenda uma coisa, se Deus quiser usar, Ele usa. Agora se Deus não quiser usar, Ele não usa, Ele faz do jeito que Ele quiser, e Ele usa do jeito que Ele quiser, porque o vaso é dele. Diga assim, eu sou vaso de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmão, nós vamos dar aqui 7 voltas. Nós estamos na campanha do milagre. Nesta campanha Deus tem curado, tem transformado vidas. Pessoas têm vomitado bruxaria, magia negra, quimbanda, pajé, saravá. Pessoas que diriam que não tinha sorte, porque na verdade nós não temos sorte mesmo, nós temos promessa. Diga assim, eu tenho promessa. Então você é diferente, você não tem sorte. Ah, eu estou sem sorte. Não, você não tem sorte mesmo, você tem promessa. E quem fez promessa foi Deus. Então, irmãos, nesta campanha Deus fez uma promessa de abençoar empresário em conta por ano. Deus fez promessa aqui em levantar vasos verdadeiros, adoradores. Deus fez promessa de curar enfermidade e está curando, está fazendo coisa grande. Então nós vamos dar 7 voltas nessa noite em volta desse salão.
igual às 7 voltas que Deus mandou que o povo de Israel desse lá no passado em volta das muralhas de Jericó. E a Bíblia diz que Deus disse a Josué: dá 7 voltas, depois no final das 7 voltas vocês vão gritar, e eu, Senhor Deus, vou jogar a muralha por terra, quando vocês gritarem. Então nós vamos dar 7 voltas em volta desse salão, e no final eu vou lhe dar um sinal. E quando eu lhe dar um sinal, você vai dar um grito de glória a Deus bem alto, mas é alto mesmo, para abalar o inferno. Esse grito vai ser do tamanho da tua vitória, que você vai levar para a tua casa hoje. É hoje, em nome de Jesus. Diga assim: eu creio. Amém. Cadê os vasos? Tem vaso aqui? Amém. Então se coloca na posição das 7 voltas, sem mexer com as cadeiras, bem devagarinho. Aleluia, porque hoje é o dia da vitória, em nome de Jesus.